Hoje vamos falar sobre recursividade. A recursividade tem como definição um objeto que se define em termos de si próprio. Em outras palavras, utilizar um método que chama ele mesmo até a sua resolução. Ele tem como objetivo dividir a resolução de um problema grande através de resolução de vários problemas menores, um método normalmente chamado de divisão e conquista. Quando temos como objetivo transformar uma função literal em uma função recursiva, na qual podemos ter n loops nessa função, normalmente a gente busca eliminar a estrutura de repetição mais externa do código, simplificando esse processo. A recursividade deve ser pensada como uma pilha, uma estrutura de dados onde o último a entrar deve ser o primeiro a sair. Ou seja, sua estrutura consiste em descer até a base, fazendo os cálculos ou rotinas de cada instrução, e então, da base até o topo da pilha são empilhados os resultados de cada instrução, e no final do topo contém o resultado que é retornado. Para sua construção, a recursividade tem que respeitar 3 leis, que são: a primeira, um algoritmo recursivo deve ter um caso básico, ou seja, o seu fim. 2. Um algoritmo recursivo deve alterar o seu estado e se aproximar do caso básico, ou seja, o seu fim. E 3. Um algoritmo recursivo deve chamar a si mesmo recursivamente. Em uma exemplificação didática, imagine um rolo de barbante desenrolado, como esse daqui. Nosso objetivo é enrolar o barbante. Para isso, vamos criar um método chamado enrolar, que primeiro, ele verifica se há barbante desenrolado. Se não existir, irá ser o caso básico, ou seja, seu fim, ele vai estar enrolado. Caso contrário, ou seja, existe barbante desenrolado, ele execute uma enrolada e chama novamente a própria função. Ou seja, a gente cria um método recursivo manual que terá um fim apenas quando todo o barbante é desenrolado. Ou seja, ele vai enrolar, vai verificar, existe barbante desenrolado? Sim, enrole uma vez e chame novamente. Existe barbante desenrolado? Não, então é o seu fim. Agora a gente vai para um exemplo prático e vamos tomar como objetivo calcular o fatorial de um número qualquer. Aqui temos uma classe chamada fatorial, que tem um método chamado fatorial recursivo que recebe um número inteiro qualquer. Respeitando suas 3 leis, temos dentro dela uma condição que verifica o caso básico, ou seja, o seu fim, que se mostra na condição. Se o número atualmente verificado for 0, retorne 1. Essa condição irá ser verificada a cada chamada, mas que só vai ter o seu retorno numérico quando for o último número, o 0. E uma chamada dele mesmo, recursivamente, junto da sua alteração e aproximação no caso básico em retorne o número da iteração atual, multiplicado pelo retorno do próprio método de um número anterior, pois a gente tem que lembrar que o caso básico se dá quando o número é 0. Para exemplos didáticos, vamos tomar um número fixo e calcular seu fatorial, neste caso 4. Nesse exemplo, o fatorial de 4 só pode ser descoberto depois que o fatorial de 3 for descoberto, que por sua vez só poderá ser descoberto depois do fatorial de 2 e assim por diante. Por isso, vai do topo até a base, e depois vai empilhando os resultados da base até o topo. Após ele chegar em seu caso base, ou seja, o fatorial de 0, ele retorna 1 e faz o seu caminho inverso, multiplicando o seu retorno pelo número da iteração anterior. Vamos ver. Fatorial de 0 igual a 1. Fatorial de 1 vai ser igual a 1 vezes o fatorial de 0, resultando em 1. Fatorial de 2 igual a 2 vezes o fatorial de 1, resultando em 2. E fatorial de 3 igual a 3 vezes o fatorial de 2, resultando em 6. E por fim, fatorial de 4 igual a 4 vezes o fatorial de 3, resultando em 24, tendo o resultado final. Ou seja, ele primeiro vai descendo até a base, para chegar no caso base, e depois ele vai começando a empilhar os resultados até chegar na resolução final.